juntamente com o trabalho do Daltro aí, que ele é o atual presidente da Abrad São Paulo, e a Letícia Brandão, que ela é coordenadora da Abrad São Paulo também. O Paulo Centenaro é figurinha carimbada, todo mundo conhece, né? Foi nosso diretor executivo aqui da Abrad São Paulo e hoje ele é diretor executivo da Abrad Nacional, tá bom? Então esse é o staff da Abrad que está presente aqui nessa call com vocês. Além desse time aqui, temos também a Érica da iGo São Paulo, tá? O Samuel da Digitale, que é de Campinas, o Fábio da Pixelmade de Vinhedo, o Roberto da Unica, também é de São Paulo, capital, e a Ludmila da Marketing Virtual, que é de Santos, tá? Então esse é o corpo aí que nós vamos trocar ideias hoje, tá bom? Eu vou pedir para a Letícia começar a gravar aqui a nossa conversa. A ideia é que a gente grave esses nossos bate-papos aqui e depois a gente disponibilize para os associados para ver nossa conversa aqui também, tá bom? Eu gostaria de primeiro agradecer vocês pela presença e falar que, assim, a gente está aprendendo também como associação, assim como todos vocês, as empresas, a utilizar cada vez mais os recursos online que já estavam disponíveis para a gente, para fazer conferências, meetings, webinars e tudo mais. Então, eu acho que esse momento também ele vem para nos beneficiar dessas atividades, né? Eu queria, seguindo numa sequência, tá? Falar sobre alguns temas com vocês. Então, uns 3, 5 minutinhos para cada um só abordar cada tema. O primeiro ponto, eu queria que, né, na ordem de entrada aqui no nosso call, que foi a Érica, depois o Samuel, o Fábio, o Roberto e a Ludmila, vocês falassem um pouco da importância que vocês veem da associação, né, nesses tempos de isolamento, nesse tempo de que a gente está vivendo agora nessa crise aí. O que vocês julgam que é importante a associação fazer e o que vocês estão vendo que a associação está fazendo, que já está fazendo algum efeito, que já tem algum benefício para vocês, tá bom? Então eu gostaria de começar com esse time aí, a Érica, tá? E no final, o Daltro e Paulo, vocês puderem fazer um fechamento, eu agradeço também, tá bom? Oi, gente, bom dia a todos. Então eu sou a Érica, eu sou gerente de operações da iGo, tá? Então, falando um pouquinho da iGo, nós somos uma agência de mídia onde a gente tem 2 focos hoje, que é a retenção e conversão de loja de venda em loja online, né? E a gente faz também a partir de mídia com disparo de e-mail para campanha, brand e tudo mais. Em relação à associação, essa é a primeira vez que eu estou participando das reuniões e do projeto e tudo mais. Quem normalmente faz isso é o nosso diretor, né, o Marcos, mas que ele não pôde estar presente na reunião hoje. Então, assim, a gente vê uma importância muito grande em relação à associação, porque é uma troca de ideias muito bacanas, onde todo mundo atua mais ou menos no mesmo mercado, mas não existe aquela concorrência. Então, acho que a troca de ideias é bem válida, essas reuniões são bem importantes, o Marcos normalmente faz, mas ele passa para a gente um pouquinho do que acontece, então isso é bem importante. E nesse período de Covid, eu acho que o mais importante é essa reunião para troca de ideias, onde a gente vai poder se ajudar, no momento onde é tudo muito diferente para todo mundo, porque por mais que nós trabalhamos com tecnologia, como já foi dito na pauta aí, a gente acaba se deparando com certas situações onde meio que nós não sabemos como agir, né? É uma situação muito nova e muito diferente para a gente, onde todo mundo precisa aí reinventar modelo de negócio, estratégia e tudo mais, para que a gente consiga passar por essa fase sem grandes prejuízos, digamos assim, que não seja tão afetado todo o comércio, todas as nossas operações e assim por diante. Obrigado, Érica. Obrigado mesmo pela participação aí. Realmente, assim, a gente vai ter que se reinventar mesmo, e eu acho, eu me surpreendi, assim, positivamente do meu lado, não sei do seu aí, como a gente conseguiu, por já ser bem digital, né, já faz muito tempo, como a gente conseguiu se adaptar para o online, porque foi uma semana tensa,
porque alguns colaboradores, principalmente designers, assim, né, tem aqueles Mac gigantes, né, para poder trabalhar, então, fazer todo um trabalho de, né, levar os equipamentos, alguns tinham notebook, ok? Então a gente teve que criar algumas rotinas. A gente já tinha um modelo de home office implantado, né? Mas ele era part-time, né? Tipo, uma vez, 2 vezes por semana que as pessoas podiam escolher home office. 100% todo mundo sem ver as pessoas, a gente teve que se adaptar bastante, mas a gente conseguiu depois de uma semaninha. Vocês também, essa adaptação foi ok? Assim, vocês conseguiram se movimentar rápido também aí? Sim, a gente conseguiu se movimentar rápido. A gente já trabalha uma parte em home office, né? Porque toda a nossa parte de tecnologia vem de Portugal, então a gente não está o tempo todo 100% da equipe junto. Então a gente tem aí essa diferença de fuso horário. Para a gente foi um pouco mais fácil a adaptação. O único problema mesmo foi mais para a área comercial, porque eles estão sempre trocando figurinhas ali um do lado do outro, falando um pouquinho sobre clientes, trocando experiências, e aí essa distância, digamos assim, ficou mais difícil. Então a gente tem algumas estratégias. Então a gente tem, por exemplo, lá a nossa horinha do café. A gente usa muito o Airby para fazer as nossas reuniões. Então, uma vez por semana tem a reunião do time completo, Brasil-Portugal, e aí todos os dias a gente tem ali 15, 20 minutinhos, onde a gente tem a nossa horinha do café, que toda a equipe entra na sala e a gente conversa um pouquinho, justamente para essa adaptação, para a troca de ideias. Quanto ao processo de maquinário e tudo mais, a gente conseguiu fazer com que os funcionários arrumassem um cantinho lá, os nossos colaboradores dentro da casa deles, onde eles conseguiram ter o espaço deles para ter foco e conseguir executar um bom trabalho, porque para nós, em uma determinada parte do nosso trabalho não parou, né? Então a parte de gatilho on-site a gente não sentiu diferença em relação à venda e a implementação dos nossos clientes. Tá, bacana. Obrigado, viu? Samuel, conta um pouco pra gente aí o que você acha aí do processo associativo nesse momento de crise, assim dizendo, e como vocês conseguiram se adaptar aí a esse modelo aí. Bom, eu sou entusiasta do modelo associativo, né? A minha jornada com a Brad remota há 10 anos já, né? Então, eu sou até suspeito para falar do quão eu acredito nesse formato e de quão importante que eu acho que é junção de pessoas de uma mesma indústria, pensando no desenvolvimento da indústria, do mercado, o quão importante isso é. Então, enfim, eu acho que não só a Brad, mas todas as associações de classe têm um papel fundamental. Evidentemente que existe também o entendimento e eu acho que isso foi a Brad que me ensinou isso. Eu acho que isso outras associações também precisam ter essa consciência de que quem faz a associação é o associado, né? No final do dia não existe um milagre, tipo, soluções milagrosas e mágicas, mas em momentos como esse de grande incerteza, não só do ponto de vista de operação, né, de reaprender a operar, mas também de como é que a gente vai olhar para o nosso mercado e como é que o nosso mercado pode fazer a diferença. E eu entendo que o digital tem ferramentas importantes para ser protagonista nesses processos, né, nesse novo normal, que é o que a gente está dizendo agora. Então, eu acho que a gente tem muito potencial nesse processo. Então, de novo, a minha conclusão é que a Brad está fazendo um grande trabalho, de certa forma. Eu venho acompanhando, hoje estou mais ausente, porque entendo que minha jornada diretamente com a Brad, como eu mencionei, fui diretor por 10 anos, tem um outro momento hoje, mas eu fico orgulhoso de ver o bom trabalho que a associação vem desempenhando, tentando estar perto do associado, tentando entregar conteúdos relevantes num momento como esse que a gente está vivendo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem muito a contribuir, já vem contribuindo. Eu acho que a gente consegue contribuir mais quando o associado se coloca também como papel importante desse processo, né? Sobre o que vem mudando na nossa vida, para também não soar muito clichê, tudo, né? A gente se transformou, a minha agência especificamente, a Digitale, eu diria o seguinte, a gente inicialmente sofreu menos. Se eu pudesse dividir esse momento de reclusão aí
fechamento de mercado, eu diria que na primeira metade desse momento a gente sofreu menos. Eu tive a falsa ilusão de que a gente estava meio que blindado por algumas razões. Primeiro, por ser digital, né? Por trabalhar, eu especificamente trabalho muito com conteúdo, um trabalho com desenvolvimento, isso me dá uma vantagem entre 1 milhão de aspas, porque em tese as empresas precisam continuar a comunicar, precisam continuar a contar as suas histórias, sejam elas quais forem. Mas, de uma segunda metade para cá, a gente começou a sentir bastante. A gente tem clientes na indústria alimentícia, então, acabou. Os caras são fechados, né? E é compreensível, né? A gente tem clientes de plataforma que a gente imaginou que não iam sofrer. Então, seja de mobilidade ou seja de ensino à distância, esses caras estão sofrendo, por incrível que pareça, porque existe... Se de um lado, quem já comprava aqueles produtos está revendo esse investimento, né, uma vez que está todo mundo meio preocupado com o seu caixa, né, com o seu fluxo de caixa. Então, por mais que precisa continuar a seguir estudando, precisa continuar eventualmente trabalhando em algumas áreas, está revendo isso por conta do seu fluxo de caixa. Por um outro, quem ainda não compra tem ainda uma questão de cultura que vai ser superada, sobretudo impulsionada pelo que a gente está vivendo agora, mas vem sentindo. Então, esse é o momento que a gente vive. O que eu queria dividir com todos, até a título de contribuição, é uma percepção que eu tenho, é que a gente, como prestador de serviço de tecnologia, de inovação, de publicidade, seja lá o nome que a gente queira dar para esse ecossistema que a gente faz parte, a gente precisa cada vez mais ser percebido pelos nossos clientes como parceiros deles. Porque o momento agora é um momento de empatia. De novo, por mais clichê que isso possa parecer, é o momento de estar do lado do cara e falar, como é que eu te ajudo? Eu fico o dia inteiro em call com o cliente. O dia inteiro. Assim, minha agenda de Zoom aqui tá insana. E eu já me percebi fazendo coaching de vida pro cara. Do tipo, vai passar, fica calmo. Sabe, eu não tô falando de front-end, não tô falando de ativação, eu tô acolhendo o cara já. Porque o cara tá desesperado, porque o cara tem uma operação física, porque ele tem 200 funcionários, porque ele não consegue nem mandar os caras embora. Então eu falo, calma, vamos junto, vai passar. Então, eu acho que a gente precisa, além de dividir com esses caras, com os nossos clientes, as estratégias que possam, de alguma forma, tornar, também trazer com que o caixa desse cara se mantenha, sobretudo pequeno e médio, né? Que é parte importante dos clientes, sobretudo o perfil de Abrad, a gente precisa também estar do lado do cara e dizer, vai passar, sabe? Por mais que a gente saiba que a gente também sofra com isso, a gente não sabe quando isso vai acontecer do nosso lado, né? Mas esse é um pouco do feedback que eu queria dividir com vocês aí. Pô, Samuel, obrigado, viu? Obrigado mesmo. Realmente, assim, o mercado, nos nossos clientes, eu vou confessar a vocês aí que só tive clientes, assim, com muito receio e muito medo, foram 2, que eles estavam envolvidos na indústria, né? Então a indústria ela foi muito afetada, então esses 2 clientes pediram para pausar, não foi cancelamento, graças a Deus não tive cancelamento, mas eu tive suspensão por um determinado período. Então realmente a gente está numa fase que os clientes ligam e a gente tem que ser treinar muito a nossa empatia e realmente colaborar com eles nesse momento, não tem jeito, né? Senão, se a gente também for usar tudo com ferro e fogo, a gente só tende a perder, os 2 lados, né? Obrigado pelo seu depoimento aí, foi muito, muito, muito importante. Aí conta um pouco pra gente aí, Fábio, o que você acha do processo associativo, como você está usufruindo disso, o que você acha que é importante também a associação fazer para o associado, e como você tem se adaptado nesse período também? Bom, primeiramente, bom dia a todos, é a minha primeira vez aqui com vocês. Tá? Eu tive bastante honra de ser chamado pela Letícia, assim, participar desse grupo, e eu quero muito assomar. E a Brad, para mim, é uma referência. Eu sou meio beat da Brad já durante um tempo. Eu uso muita referência do site da Brad, em termos de metodologia, todas as informações, até para venda de projetos e negócios para os meus clientes. Tá? Só fazer uma correção, eu moro em Vinhedo, mas a Pixelmade fica em Barueri, fica em Alphaville.
mas eu atendo também tanto a parte de São Paulo quanto toda a parte do interior de São Paulo, tá? E eu já fui até, acho que, concorrente do Samuel, né? Eu trabalhava na Web Company, aí em Campinas, Samuel. Né? Eu acho que, do Alexandre. O Alexandre, se eu não me engano, foi presidente, eu fazia parte da diretoria da PPI Campinas também durante muitos anos. Isso, né? foi diretor com a gente lá. Então eu conheço legal tanto a Digitale, né, assim como concorrente. Acho que ele já brigou assim por alguns clientes, né, quando atuava aí. E é legal, prazer conhecer vocês aí. Tamo junto. Tá, valeu. E, assim, a Pixelmade, ela é uma agência enxuta, deve ter uns 10 funcionários, tá? Quando veio, a gente se adaptou bem com os nossos clientes. O nosso desafio hoje está muito mais na parte de ajudá-los nessa nova fase de novos processos de negócios para eles se manterem, né? A gente trabalha desde segmento médico até o segmento de catering industrial, corporativo, desculpa, né? Bebidas, enfim, e tentando achar um modelo de negócio que possa se adaptar, porque, como que eu falo, essa onda, ela vai durar durante décadas, ou se eu não me engano, gerações. Então, assim, todas essas empresas, elas precisam se adaptar. Eu tive só uma pausa de contrato, não tive cancelamento também, tá? Então, e era justamente numa área de venda de benefícios, né, de saúde. E assim, acho que como o Samuel falou, a primeira semana assim, foi baque para todo mundo, né? Falou, puta, vai tudo fechar, vai acabar, certos modelos de negócio vão acabar, alguns outros segmentos não vão ter mais como rentabilizar. E a capacidade de inovação que a gente está tendo e achando, e é incrível como ser humano, né, de uma forma falando individual, consegue se adaptar com esses novos desafios. E eu acho que a gente está conseguindo se adaptar. A parte de criatividade aflora, né? Então a gente consegue achar novos modelos de negócio quando a gente não conseguia ver antes, a gente está conseguindo ver agora. E eu acho que o que a Brad pode ajudar, o que a gente pode ajudar também, que eu acho que é o grande arma contra esse novo momento, é a informação, sabe? E saber trabalhar com esse tipo de informação. Então, assim, eu acho que essa informação, ela só vem quando você tem o receptor e o comunicador. E nesse caso, eu acho que esse modelo de interatividade seria a Brad e a gente, os associados, tá? Essa é a minha posição. Espero ter respondido os seus questionamentos, Rodrigo. Respondeu sim, Fábio, foi muito bom. Realmente assim, a gente, quando começou a se desenhar esse processo aí, nós fizemos uma reunião com a diretoria e presidente da Brad para pensar o que a gente podia fazer. Ainda estamos pensando, a gente tem reuniões semanais para a gente ir avaliando, só que eu acho que o principal objetivo desse ano, inclusive, de janeiro para cá, a gente queria fazer esses encontros com vocês, com os associados, presencialmente. Então a gente ia ter semanalmente os cafés, chamando sempre 5, 6, 8 associados para a gente conversar e trocar ideias, né? A gente não estava pensando no isolamento, não estava pensando no Covid, nada disso, mas a gente estava já querendo se aproximar cada vez mais dos associados. E eu acho que, assim, vendo esse cenário que está se desenhando agora, a gente adaptou, né? Conseguiu se adaptar para o online, criando esses nossos meetings aqui. E eu vou te confessar que é muito sadio escutar o que você tem para falar, entender quais são, o que está dando certo, né? Se realmente o digital, o online, que é uma coisa que em tese não deveria ser afetado, está sendo afetado mesmo ou não, e como cada associado está trabalhando. Isso para a gente é um bom feedback, e também de entender quais são as dificuldades, porque assim, a gente está criando bastante conteúdo, bastante material, bastante speakers para poder fazer alguns webinars que o Paulo está endereçando aí, justamente para poder munir os associados de informações, seja com relação à parte trabalhista, regulatória, a parte de fiscal, a parte de operações, né? Como trabalhar melhor em home office e assim por diante. Então, nesse momento, a gente está tentando ajudar os associados com essas informações. Espero que vocês possam estar usufruindo desses conteúdos também e que a gente possa continuar seguindo junto aí, porque com certeza eu acho que nesse momento de isolamento, a colaboração e a cooperação é a ferramenta essencial, né, para chegar no final do túnel.
né? Só complementar um negocinho também, obrigado. Não, acho que tem toda a razão, a colaboração é uma das formas da gente conseguir sair mais ilesos sobre essa nova demanda, mas se não me engano foi o Samuel de novo que falou, essa parte com o cliente. Quando o cliente, claro que você tem que ter empatia, você tem que ter ajudá-los. Como falei, tive cliente que cancelou não, mas deu uma pausa no contrato porque ele ficou desesperado, porque um cliente, na primeira semana, depois na segunda semana eu já vi a coisa um pouquinho mais calma. E nessa última semana o pessoal estava vendo o que o Dória ia falar em termos de decreto, se ia continuar a quarentena ou não quarentena, para eles começarem a agir. Mas eu acredito que logo não vai ficar uma coisa para o final do ano, não. Eu acredito que logo as coisas comecem a voltar gradativamente, e o mercado consiga se adaptar melhor. O que eu vejo de dificuldade hoje com o cliente em si, que eu acho válido, você tem que ter empatia, bater um papo, fazer um coaching pessoal com o cliente, mas são essas empresas que estão olhando de uma forma, estão atrasadas, de alguma forma assim, que estão começando a ver o digital agora, mas não tem nenhuma preparação para ter o digital, né? Então, por exemplo, o que adianta se eu vou fazer você tem um cliente que vai trabalhar um e-commerce, mas ele não tem base de dados, não tem conteúdo em rede social, não tem nem site, né? Tem empresa de cosméticos que eu estava prospectando antes dessa quarentena, que você não tem site, né? Então, e hoje, nesse momento de retenção, esse momento de verba, né, ausência de verba, para você fazer todos esses projetos, para começar uma ativação digital, exige um pouco de tempo e dinheiro que ninguém está disposto agora e não vê isso como investimento essencial no início, né? Então acho que esse fica aí o desafio, né, da gente, empresas digitais, chegarem no mercado e começar a mostrar, falar, gente, a partir de agora tem que estar no digital, né? Então, era só essa colocação. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Realmente, o que você falou é verdade. Eu acredito que a gente vai ter... toda crise tem uma oportunidade, né? Então, nós também, como empresas digitais, temos que estar preparados porque o volume de demanda que pode e irá surgir, né, após esse momento de crise aí. Obrigado, viu? Deixa eu só complementar um pouquinho com o que o Fábio falou. Ele comentou sobre a importância dos meios digitais e tal, e eu acabei não focando um pouquinho nisso, como eu fui a primeira a falar. A gente fez alguns estudos, viu algum site de alguns dos nossos clientes, e óbvio, alguns e-commerces caíram um pouquinho, mas caíram mais à venda. Então, o número de visitação de alguns sites não caíram, tá? Então, o que a gente começou a fazer através daí, eu até comentei na minha primeira fala, que pra gente, em determinados serviços, não tinha mudado muito. Então, para ajudar esse cara, principalmente a coletar lead, que eu acho que esse é um momento muito importante para ter essa retenção, para ter esse cliente aí, montar a base dele, o que a gente fez foi, os 2 primeiros meses, para os clientes que utilizam o gatilho on-site, que é para retenção, coleta de lead, enfim, os 2 primeiros meses até o final de julho, a gente não cobra a mensalidade desses caras. Então, eles entram, utilizam as ferramentas, coletam lead, deixam o site todo redondinho, mas a gente não cobra esses 2 primeiros de mensalidade dele. Então, acho que foi uma forma que nós da iGo também pensamos em ajudar esse pessoal que tem esse medo de investir, como o Fábio disse, aí no digital, mas que a gente acredita que daqui 2 meses, tomara que as coisas voltem a normalizar, né? Então foi uma forma que a gente conseguiu, e o Paulo até me fez uma pergunta em relação a cancelamento de IPIs. Graças a Deus a gente não teve cancelamentos, a gente teve só... Os clientes pediram só para adiar. Então, acho que está todo mundo muito esperançoso de que isso acabe logo, de que o mercado volte muito mais aquecido e está todo mundo meio que aguardando, assim. Mas alguns nichos cresceram bastante, pelo menos dos nossos clientes,
então, quando a gente fala em saúde, entretenimento, mas quando a gente fala de coisas mais supérfluas como moda, site para venda de ingressos, shows, a gente acabou tendo uma quedinha aí também. Obrigado pela colaboração, viu, Érica? Valeu mesmo, viu? Roberto, falando agora um pouco de como a Unica está se desenhando nesse momento aí, né, que a gente está vivendo, diga lá como que você está achando que está sendo essa adaptação, né, da Unica, se está tendo um impacto ou não, falar um pouquinho sobre o que cada um falou e como que você está vendo a Abrad nesse processo junto com vocês, se a gente tem alguma coisa que pode ajudar mais, tem algum conteúdo interessante que você queira ainda ver aí da gente aí. Não, beleza, prazer todo mundo também, eu conheço alguns aqui de longa data, eu sou gato velho de associação também, eu já fui fundador da IAB, fui quando ainda era AMI, era Associação de Mídia Interativa, eu fui vice-presidente lá há 3 anos, criamos a vice-presidência de fornecedor, que até chegou uma época a ser meio que spin-off da Abrad, e aí a gente também estava na Abrad desde o começo, eu faço parte da Band, da ABT, enfim, eu também sou um grande defensor. Eu acho que o Paulo tá falando, exatamente, a gente é velho. Eu sou novo, mas eu tô mais cansado, né? O dia a dia acabou consumindo um pouquinho da gente. Na minha visão, é muito claro, assim, o papel de uma associação, ela tem 3 grandes papéis, né? O papel do fomento, o papel da educação e o papel da regulação. E eu acho que o trabalho da Abrad é incrivelmente ativo, assim, é um dos poucos casos onde realmente você vê a entrega acontecendo, as forças trabalhando, e mais que isso, como foi falado aqui, eu acho que tem esse diferencial da associação ser os associados. E aqui na Abrad isso na prática existe, né? Talvez até pelo modelo associativo, onde as outras associações geralmente são muito empresariais, muito corporativas. O cara que está lá é um executivo, não tem relação nenhuma com a empresa, não é dono, não é sócio. Aqui na Abrad é bastante diferente. Eu acho que, eu não sei se vocês já fizeram, provavelmente vocês têm essa pesquisa, mas mais de 50%, 70% dos associados, quem responde, quem participa é o dono, é o sócio, e isso é muito bacana. Então, eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo de fomento é muito grande, com material, pesquisa, evento, prêmio, sempre foi muito ativa, desde o nosso Gibote, quando também a gente começou uma pegada bem mais empresarial da associação também. A parte de educação é super forte e a parte de regulação também, vocês sempre foram muito ativos e tem sido agora, nesse período aí de crise, junto com as outras associações, que eu acho que isso também é importante, né? A associação, ela faz parte de um bloco de associações, né? Não adianta imaginar, a gente viveu muito isso na época de ouro da IAB, né? Aquela época que tinha os 10 grandes portais da internet, as 20 grandes agências e os 30 maiores anunciantes, e ela olhava, achava que não precisava falar com ninguém, podia sozinha negociar com o governo, até porque o presidente era o presidente do Google, era o presidente da Microsoft, e deu no que deu, né? Não é que ela perdeu peso, ela continua vigente, mas eu acho que a Abrad ocupou um espaço aí realmente para o mercado digital, que a IAB representava, vou chamar assim, a parte Nutella do mercado, né? E a Abrad é a parte raiz. Eu acho que é do caramba isso, porque os dois lados são importantes e fazem sentido. Então, da Abrad, eu só tenho a parabenizar o trabalho de vocês. Eu, falando um pouquinho da Única, a Única, a gente era a única e tinha muito única na vida, a gente botou um A no começo e ficou a Única, ficou mais fácil. A gente tem 15 anos para apresentar rapidamente aqui também. A gente foi um dos pioneiros da parte de analytics e data do mercado de advertising. A gente foi um dos primeiros parceiros do Google Analytics. A gente trouxe a Omniture, foi a primeira plataforma de analytics poderosa do Brasil, que depois a Adobe comprou e virou o Marketing Cloud. A gente foi um dos primeiros parceiros do Marketing Cloud
de Adobe. Então a Única sempre foi muito orientada ao mundo de analytics, performance e data. Todo esse universo hoje de data integration, de data cleaning, de governance, todo esse universo a gente sempre praticou em escala empresarial. Nossos clientes foram, na média, sempre grandes empresas, então Record, Porto Seguro, Serasa, B2W, mas há 5, 6 anos atrás, num afã de expandir, né, como todo bom empresário, eu vim tocar a parte aqui nos Estados Unidos. Eu fico próximo de Miami hoje, eu vim abrir aqui. O que eu não fiz foi combinar com o nosso governo. E a nossa querida estocadora de vento foi reeleita. 3 meses depois que eu cheguei aqui, o dólar explodiu. A mesma crise em termos de default que hoje está acontecendo, dos clientes, alguns não pagarem, prorrogarem, aconteceu lá atrás. Então passamos um período bem cabuloso aí, financeiramente falando, né? A gente chegou a ter 135, 140 pessoas, numa crescente muito forte. Depois da crise a gente foi para 25 e hoje a gente tem em torno de 50 pessoas que ficam fisicamente aí no escritório São Paulo, O que foi muito legal foi que nesse momento me abriu portas de começar a criar um núcleo de uma pequena agência, até para atender alguns clientes locais aqui nos Estados Unidos, mas também no Brasil. E aí a gente conseguiu colocar muito do que a gente analisava, fazia, entendia de dados e levava de projeto para o mercado, para a agência, para anunciante, que não acontecia, a gente começou a executar. E nesse momento eu comecei a viver a dor, o pain, né, que hoje a agência vive. Então as equipes de UX, de conteúdo, as relações de PI, de mídia e todo esse universo. Então hoje a Única consegue estar no meio muito interessante, porque de um lado a gente tem grandes clientes empresaria, enterprise de dados e analytics, mas ao mesmo tempo eu atendo aqui, por exemplo, uma academia de jiu-jitsu, que o cara conta $200 no fim do mês, e que tá apavorado, né? Então, que nem o Fábio falou, tem que fazer um coach de vida do cara, né? Vem cá, meu, vai dar certo, vamos lá, vamos criar essa aula online. Você acaba vivendo. Por outro lado, né, também o nosso maior cliente hoje é a Azul. Então vocês imaginam o pau que está comendo na Azul, que tinha 1.000 voos por dia e hoje tem 48. E pior que isso, ele não sabe o que ele tem que fazer. Não é nem se ele pensa se volta ou não volta. Ele não sabe se volta, quando volta, com que volta, com quem volta. E ele falou assim, você imagina se eu vou dar alguma atenção para marketing, tecnologia, sendo que eu tenho uma lista de 78 aviões que eu tinha pedido e que eu vou ter que ver o que eu vou fazer agora. Porque eu tinha 1.000 voos, eu previa 1.500. Agora eu não sei se eu vou ter 100 voos e eu tenho os aviões sendo fabricados. Então, é legal ouvir essa frase do coaching de vida, porque a gente está dando coaching de vida pro dono da academia que fechou, e para o presidente da Azul, né? E é muito bacana esse momento que a gente está vivendo. Como a Única, trazendo um pouquinho aqui do que a gente fez, a gente optou por não desligar ninguém. Foi uma decisão, eu até o momento eu considero que correta, porque eu acredito que o mercado também vai voltar, e vai voltar não de forma acelerada, mas vai voltar rápido. Mas é uma decisão madura que tem alguns riscos também, porque os clientes não só alguns pausaram, como outros já prorrogaram o pagamento do que já era atrasado. Então, né, você presta o serviço em novembro do ano passado para receber agora em abril, o cara não tinha pago e não pagou agora e vai pagar daqui a 120 dias. Então, você vai receber novembro até lá na frente. E aí eu acho que eu trago isso porque é uma parte que eu vejo que as associações atuam um pouco, talvez seja uma grande oportunidade aí, Rodrigo e time, de interagir com as empresas de banco e fintechs. Eu acho que é uma parte que as associações fazem pouco e que é provavelmente onde mais pega no dia a dia do empresário. Porque você contar com um grande banco, com o Itaú, com o Santander, com o Bradesco, igual a nada. Os caras estão, desculpa o termo aqui, cagando e andando
para o pequeno e médio empresário nesse momento. Ao contrário, com raras exceções. Eu concordo com você na questão. Desculpa, pode concluir aí, tá? Não. A ideia é uma troca assim. Eu falo por conversar com outros empresários, com outros donos de empresa e tudo, e são raras as exceções. A gente tem um histórico, vou dar nosso exemplo. São 15 anos de conta com o Itaú, já transacionamos mais de 150 milhões de reais com os caras. Nunca trazei uma parcela, tenho uma ou outra linha de crédito, mas eu cheguei para ele e falei, o que eu faço? Eu preciso pagar 2 folhas aí e meus clientes vão me pagar em outubro. Não, você tem que dar contrato, tem garantia. Mas que contrato, meu? Tipo, a área jurídica dos caras não tá nem trabalhando. Não, você tem que autorizar uma duplicata. Eu falo, deixa eu entender, você quer que eu peça pro cara autorizar uma duplicata? Você acha que essa discussão vai rolar dentro do cliente agora? Então... Eu assim, complementando as coisas que você mencionou, primeiro, obrigado pela sua declaração do processo associativo. A gente, nesse momento de crise, assim dizendo, né? A gente fala de crise, porque não tem outro termo melhor para poder falar, né? Mas a gente tem agências se associando, tá? Então, assim, por incrível que pareça, até um feedback para quem for ver esse vídeo depois e até as agências que foram ver esse vídeo, tem muita agência se associando e achando importante estar associado. Então, assim, tá entrando agência, tá? Mas também tem o processo também de o pessoal ir para o lado de sair cancelando tudo. E, com certeza, a associação é um custo que entra na linha, entendeu? O custo de uma associação, pelo que ela traz de benefícios, eu acho que ele é muito baixo, né? Perto do cenário todo, né? Mas o pessoal sai cortando e a gente entende, porque quando você cessa também entrada de receita, o pessoal começa a olhar realmente custo. Mas um ponto que você mencionou que eu achei importante, pegando um pouco do viés do que você falou, eu acho que não é só sair mandando pessoas embora, sair cortando despesas, não é somente isso, né? A gente tem que usar o tempo que nós temos agora e a oportunidade que está sendo gerada para a gente é pensar como a gente se transforma de novo, né? Porque não para isso, para a gente conseguir se adaptar também, porque por mais que nós somos online digitals, né, assim dizendo, a gente também tem nossos problemas com esse momento. Então a gente também tem que se adaptar. Eu fui na mesma linha de encontro que você. Eu tive um cliente nosso que ele anunciou essa semana que ele é um grupo empresarial, tem várias indústrias embaixo dele. Ele anunciou essa semana que todo mundo, da presidência até o chão de fábrica, cortou em 50% do salário e algumas demissões foram feitas, né? Ok, a gente tem de indústria um pouco diferente. No caso aqui, a gente não tomou nenhum tipo de ação dessa, só tomaremos em último caso, por exemplo, vou ficar o ano inteiro assim, e o negócio só vai caindo, não tem jeito, é receita menos despesa, não tem jeito. Mas a gente também está segurando uma equipe, mantendo ela motivada, porque a gente acredita que na retomada, pode ser que não dobre, não triplique, mas vai ter uma melhora, porque as pessoas estão percebendo que é importante o online, tá? Não, perfeito. E a questão que você falou dos bancos, das fintechs, cara, eu acho realmente fantástico. A gente está agora, depois eu acho que eu gostaria que até o Daltro comentasse isso no final, mas a gente está focado muito agora em organizar os benefícios, organizar e melhorar os benefícios da Abradee perante o associado. Então, buscando, inclusive, novos parceiros com muito mais intensidade neste momento, né? E essa sua ideia aí é uma ideia interessante. Eu acredito que os bancos como Itaú, eu sou corrente de Itaú também desde o começo da minha empresa, 15, 16 anos, se eu não me engano. E realmente é igualzinho o que você falou. A gente tem transacionando tudo por lá, eles conhecem todo o meu histórico. Eu tenho crédito pra caramba com eles, mas chega nesse momento eles não têm nenhuma facilidade pra gente, entendeu? E o que é legal, assim... Eles vão ter uma flexibilidade melhor com relação a isso. Como eu tô aqui nos Estados Unidos e a gente já tem uma presença aqui como empresa de 2, 3 anos, apesar de não dar nem para comparar em termos de faturamento com o Brasil, é assustadora a diferença, porque aqui o crédito vem até você. Assim, eu tenho até uma pasta aqui, eu reuni uma pasta aqui, ó, tem umas 7 propostas de crédito, assim, liga aqui, bota o número, você vai pagar 15% ao ano, que pra gente é uma baita taxa, aqui é pro cara que tem 2 anos e faturamento pequeno.
a pior taxa que você pega aqui é 15 ao ano. Então aqui o mercado trabalha. E aí, só para fechar, voltar ao meu ponto, eu acho que as associações acabam pecando um pouquinho nesse sentido de que poderiam tentar trazer esses grupos financeiros para ajudar uma associação hoje tão grande, tão relevante. Eu tenho certeza que um ou outro banco ou uma outra fintech teria interesse em compor um fundo de fomento, um fundo de apoio para ajudar. Obviamente não vai sair distribuindo dinheiro, porque eles também estão numa situação, imagina, coitada do Itaú, né? Tá apertado. Mas a gente teria bancos orientados aí a ajudar e olhar ao longo prazo. Falar, bom, eu vou ajudar aqui, isso aqui vai reverter e vai para frente. E aí, só para fechar minha parte aqui, para também não tomar mais o tempo de todo mundo, eu acho que a gente vive essa grande distopia, né? Porque ao mesmo tempo que o mercado vai ter que acelerar para o digital, vai ter que acontecer de verdade agora, a gente, para variar, pegou a pior parte do osso, né? O cara tá quebrado, sem dinheiro, sem perspectiva, não tem dinheiro para pagar a folha, e a gente está levando um monte de idealização. Então, mesmo com ações super válidas, como dar 2 meses, 3 meses, ou fazer um POC, ou começar do jeito que for, o empresário hoje está mais gato escaldado do que ele já estava pré-crise, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio nosso aí da indústria, do nosso segmento, que catso a gente vai fazer, né? Porque tem que ajudar, mas o cara que já estava assustado está 16 vezes mais assustado, e o cara quer fazer, já não tinha dinheiro, e agora ele precisa fazer e não tem dinheiro, né? Então, vão ser alguns meses aí curiosos para a gente analisar em dezembro tudo o que aconteceu, né? Deixa eu fazer só um comentário, só uma contribuição que eu acho que é importante, sobretudo porque vai ter gente vendo esse conteúdo depois, que é esse ponto que o Rodrigo bem mencionou, do custo da associação, de que tem gente que sai, tem gente que entra e tudo mais. Então, na verdade, esse meu depoimento é mais para quem está vendo esse pós-vídeo nosso aqui, porque eu entendo que quem está nesse call entende o valor da associação e sabe a importância do que a gente está fazendo aqui. Eu acho que R$1 para uma associação que não te entrega nada é caro, né? Então, é a ideia de valor versus benefício, né? E eu, não é porque eu sou da Brad há tanto tempo, não é porque eu participo, sou presidente da APP e estou na APP há tanto tempo, a associação quem faz de fato são os associados, mas em momentos como o que a gente está vivendo agora, de absoluto falta de perspectiva, ter um conjunto de colegas da sua indústria sentados ao seu lado para tentar discutir o futuro do teu mercado é o melhor investimento que você possa fazer. E aí, quando você coloca no papel quanto que você está gastando para poder ter esse fórum, para poder ter esse networking, para poder ter um contato de WhatsApp de um colega que, eventualmente, em condições normais de clima e temperatura, você enxerga como concorrente, hoje você tem que chegar como parceiro, como competidor, né, como alguém da sua indústria, é o melhor investimento que você possa fazer. Só queria deixar esse comentário, porque é um dilema que a gente também vive em APP, vive todo dia aqui na Brad, mas eu estou dando depoimento de 10 anos de Abrad aqui, que associe que você vai fazer cada centavo desse vale a pena. Obrigado, Samuel. Obrigado, Roberto. Ludmila, conta agora um pouquinho para a gente, por favor, aí, como é que está sendo esse processo para você e como que você está vendo a Abrad nesse cenário, nesse contexto, como a gente pode também te ajudar. Conta um pouco. Bom, eu primeiro acho que é legal começar pela questão da Abrad, né, que eu acho que é o principal objeto da nossa conversa aqui, né? A MKT tem 19 anos, né? E eu sempre fui a pessoa mega resistente, né, a fazer parte de associação, sempre tive o perfil lobo solitário, né? Então eu era esse personagem e por alguma razão, eu não lembro exatamente qual foi o momento da virada, eu falei, puta, vamos lá, vamos se associar, vamos fazer parte, etc. E para mim foi uma descoberta incrível, assim, muito positiva, né? Eu participei de algumas reuniões, especialmente sobre a área comercial. Foi um processo legal de até autorreconhecimento, assim, sabe? Eu acho que ninguém tocou nesse ponto até agora, mas assim, cara, como é que você com talvez tanta experiência e vivência prática, né, e não teórica,
deixa de fazer parte de um grupo para compartilhar isso, ou com quem está chegando agora, ou com quem de repente está no mercado, mas está fazendo as coisas diferentes, e você tem uma baita oportunidade de aprender também. Então, para mim, o maior valor acabou sendo esse, assim, do auto-reconhecimento, de pensar assim, puxa, cara, né, eu tô acertando e errando em várias coisas, né? Você através do olhar dos outros, você faz uma baita autoanálise, incorpora conhecimento, permite que o seu conhecimento seja incorporado por outras empresas, né? E você acaba acelerando determinados processos e determinadas ideias, né? Então, para mim, foi incrível. Posso também dar um relato muito sincero, né? A gente... ninguém falou isso até agora, mas eu vou também pontuar. O coronavírus, assim, só veio dar aquele peteleco, né, que talvez faltasse, porque assim, pra gente, tá foda desde janeiro, tá? Assim, eu não sei se pra vocês tá, mas, assim, o nosso recorte específico é que janeiro e fevereiro não foram... janeiro, fevereiro e março, né, o Q1 2020, né, não foi bom, né? Q1 2019, eu fiz 112% da minha meta. Q1 2020, eu fiz 66%. Então, são contextos bem diferentes de um ano para o outro. Então, assim, a gente já estava numa crise, assim, né? O corona só veio coroar, né? Uma rima ruim aí, todo esse rolê e acelerar alguns processos que a gente talvez precisasse pensar e precisasse fazer, né? A gente está com alguns questionamentos, né, desde o ano passado, né, enfim, entender como reduz custo, como eu tenho hoje, né, eu não sei se, enfim, acho que talvez a maioria das pessoas aqui não saiba, mas hoje a MKT é um grupo de 5 marcas, né, de 5 empresas diferentes, né? A gente acabou nos últimos 19 anos desenvolvendo um ecossistema aí de marcas, né? Então, tanto na área de estratégia, conteúdo, né? E algo mais parecido com uma agência, né? A gente tem dentro do grupo uma produtora audiovisual muito focada em storytelling, em narrativas. A gente também tem uma produtora de tecnologia, que foi onde a MKT Virtual começou. A gente tem uma plataforma de conteúdo local e um projeto de educação, né? E para abrigar tudo isso, a gente tem um escritório imenso, né? Um escritório de 450 metros quadrados em Santos, uma unidade em São Paulo, né? E a gente já estava assim, cara, a gente tem espaço sobrando, tem espaço vago, e aí, vamos ficar aqui, vamos reinventar o nosso modelo de negócios ou vamos manter a estrutura desse tamanho, né? Então, a gente já estava a gente já tinha começado esse questionamento, veio o corona e agora eu tenho um escritório lindo, maravilhoso, né? Que é um grande acumulador de pó, né? Na prática, é isso. Então, a gente pegou a maioria das máquinas dos designers, foram para a casa dos designers, né? Fizemos, antes de a quarentena, né, ser decretada, a gente deu a opção de todo mundo trabalhar de home office, né? E aí, no fim das contas, 90% do time quis ir, 10% não quis. E, enfim, já estávamos, né, nesse processo aí de questionar muita coisa desde o final do ano passado, começo desse ano, né? Eu sempre fui uma pessoa extremamente otimista, até de maneira um pouquinho exagerada, né? Graças a Deus que o meu sócio, ele é o outro lado da moeda, ele fala, não, ideia sem planilha não adianta, né? Então a gente sempre teve esse equilíbrio muito bom. Mas assim, no momento, quem quiser dar coach de vida aí, tô disponível para ouvir, tá? Fiquem à vontade, tá? Inclusive podem ser vários. No fim das contas, em relação ao impacto, né? Apesar de eu ter falado que a gente teve um quarter muito ruim, né? E aquém do que a gente estava esperando, ironicamente, a gente teve apenas um cliente que ele não cancelou, mas ele pediu para reduzir o contrato pelos próximos 30 dias em 50%. Ele falou assim, se você precisar reduzir escopo, reduz escopo.
A gente, all against the odds, assim, foi lá e falou, não, beleza, paga 50% menos, eu vou manter o teu escopo para continuar te ajudando. Foi um cliente só, e eu espero que siga assim, por enquanto, para sempre, até o fim de tudo isso. E também, curiosamente, gente, acho que o karma compensatório, assim, né, pelo Q1 ter sido uma merda, a gente, no começo desse Q2, a gente começou um deal bem relevante na parte audiovisual, mas para um cliente da área de saúde, e porque o objeto do projeto é um documentário sobre o próprio Covid. Então, assim, né, na crise tem coisas, tem oportunidades na prática. Então, a gente está fazendo um documentário de alto risco em um dos epicentros da doença em São Paulo. Assim, projeto de vida, talvez o projeto mais impactante aí da história da produtora até hoje. E um outro deal que o cliente está na terceira revisão de contrato agora e deve ser assinado ainda esse mês. É um deal que eu estou negociando há 2 anos. É um cliente que está aí há 2 anos no pipeline, e agora, no meio desse caos todo, ele resolveu finalmente avançar. Então são 2 deals bem grandes aí que praticamente vão salvar o Q2, digamos assim, né, que estava numa linha não tão boa se fosse seguir o Q1, e talvez ter algum tipo de compensação aí em relação ao Q1 para a gente ter um primeiro semestre de 2020 no mínimo equilibrado. Sobre a associação, uma das coisas curiosas assim que eu acho que alguém tocou nesse assunto cara, aparece na linha, né, como despesa, o meu financeiro óbvio que veio com esse papinho, e eu falei, nem fudendo, se você quiser tirar essa conta da empresa, pode tirar, mas desconta do meu Prolabore, porque a gente não vai deixar de se associar, não. Tanto a Brad como a Abra Games, né? Bom, obrigado, Ludmila, por continuar associada. Vou falar um pouquinho do que você comentou. Eu, lá atrás, né, na Vitamina Web, eu tinha uma operadora de telecomunicações, e a Vitamina Web era meu plano B, né, lá no começo. Uhum. Chegou um momento que eu resolvi parar com telecomunicações, porque eu não tinha vida, pensei que eu ia ter vida como produtora de tecnologia, mas... Claro. Boa ideia, hein? Muito bom. Mas assim, eu estava numa crise existencial, você assim dizendo. Eu estava num momento que os clientes me puxavam muito para ser uma agência de marketing, só que eu nunca tive viés, apesar de gostar muito da área de marketing, eu nunca tive viés para publicidade, mas tecnologia para publicidade e marketing. Só que ele te puxa, né? Ele te puxa. E aí eu comecei a fazer. Estava numa crise, eu não estava fazendo bem e tal. E daí eu descobri a APAD, que hoje é a Brad, né, São Paulo, mas antigamente chamava APAD. Tive uma reunião com o presidente, na época era o Alexandre Sugimoto, ele me acolheu, ficou uma hora e pouco conversando, fui lá na página sede, e daí foi ele que falou para mim, Rodrigo, você não é uma agência, você é uma produtora de tecnologia, você faz isso, isso e isso, isso aqui você não faz, deixa de fazer. E daquele dia em diante eu verifiquei, se tiver um insight desse por ano, ou a cada 2 anos, já é muito bom, entendeu? Sim. Então eu me associei, né, lógico, e fiz o processo, foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida. Eu creio muito no que você fala. Conversei ontem com um associado do Q1 e do Q2, tá? Nosso Q1 também foi um Q1 muito, muito estável, assim, sabe? Tipo, a gente não teve... a gente não chegou a bater as metas, mas também ficou próximo, mas foi assim, foi meio assim, todo mundo ainda com meio reticente, né, assim dizendo. Nesse momento agora de Covid, por incrível que pareça, eu não fechei ainda nenhum contrato. Eu vou falar assim, meu Deus, que contrato. Eu fechei um outro job, a gente fechou sim, com certeza. Mas o volume de propostas que eu estou recebendo nesse período é impressionante quando no período anterior, entendeu? Então eu acredito que o pessoal realmente está entendendo a importância. E ontem, o associado, ele falou, Rodrigo, o que a gente está fazendo aqui, a gente está criando produtos para o momento, né? Mais acessíveis para o momento. Então, eu sou bem simpatizante pelo que você falou aí. Eu acho que faz total sentido a gente
esperar uma melhora no mercado aí e se manter no processo associativo, porque é importantíssimo, entendeu? Gente, só para concluir, assim, Dalton, antes de você falar, eu queria... né, Rodrigo? Todo mundo falou, né? A gente não pode se estender muito. O Dalton e o Paulo, eles vão fechar agora o nosso bate-papo, tá? Eu queria só dar um recado antes de eles iniciarem, que é o seguinte: a gente mandou umas comunicações para vocês, que agora nós estamos atuando mais forte no interior. A gente criou 4 embaixadores para o interior de São Paulo, tá? A gente dividiu o interior em 4 regiões. Então, estamos com 4 pessoas agora nos ajudando a trabalhar o interior de São Paulo. O interior de São Paulo, ele é bem forte, ele tem bastante coisa para poder fazer. E tive uma grata surpresa e notícia hoje, que o Samuel, que está aqui com a gente, ele é o atual presidente da APP da região de Jundiaí, Campinas. Então, Samuel, com certeza a gente vai conversar para poder ver como a gente pode trabalhar junto nessa região aí, tá bom? Aí, obrigado, Daltro. Por favor, suas considerações. Não, rapidinho, tá? Porque nós estamos aqui com... Pô, a primeira coisa, é muito bom isso, é o segundo encontro que a gente faz, como é bom conversar e trocar ideias, né? Que eu acho que é um dos principais ativos da Abrad, juntar pessoas, trocar ideias e ajudar esse mercado a crescer e as próprias empresas a se organizarem e crescer. Então, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, eu acho que é muito bacana a gente fazer isso. E nos dá elementos, né? Nos dá informações para a gente poder trabalhar e poder melhorar o que a gente quer fazer. Essa ideia da Fintech, enfim, nós já vimos pensando nisso, né? Porque, como é que a gente reduz? Isso é clássico, né? Custos financeiros, custo de capital de giro, como é que a gente vai melhorar isso e ajudar os associados? A gente já vinha falando com algumas fintechs para tentar chegar a algum acordo. Inclusive, o Paulo colocou lá no chat que já tem uma fintech associada, né? Que a gente já pode conversar e tentar trazer algum tipo de elemento que eles tenham para melhorar esse fluxo financeiro das agências. Agora, em relação à crise, né? Acho que todo mundo colocou, acho que uma visão equilibrada do que está acontecendo. Eu acho que no início houve muito pânico, né? O pessoal começou a dizer: meu Deus, o mundo vai acabar, eu vou fechar, eu vou perder todos os contratos e tudo vai virar o caos e, meu Deus, o mundo acabou, né? Eu acho que a gente passou um pouquinho desse pânico, né? Eu acho que o pessoal já começou a entender como é que as coisas vão encaminhar. É uma crise séria, sim, mas as coisas se resolvem, né? Não tem jeito, né? Todo problema chega um momento que ele se resolve. E eu acho que hoje a gente tem uma visão um pouquinho mais clara do que está acontecendo. Esse tipo de crise, né, vírus, saúde, ele tem esses ciclos, né, de pico e depois ele começa a estabilizar. Eu acredito, por tudo que eu já vi, eu estou acompanhando de mercado, que abril vai ser o decisor, o mês decisor, né? Se a gente conseguir passar o mês de abril acompanhando esse isolamento social, ele realmente der o resultado que se espera e isso acontecer ao longo do mês, eu acredito que a partir da segunda quinzena do mês a gente começa a ver uma certa melhora no mercado e um afrouxamento assim, de começar as empresas a operarem de maneira mais tranquila. Em relação ao nosso mercado, gente, eu acho que isso foi entre nós aqui, né, que não saia desse vídeo, quem vai assisti-lo, para o digital foi interessante, né? A transformação digital ela foi acelerada, porque é engraçado, eu vinha há um bom tempo conversando com um monte de gente sobre a transformação digital, né? Como as empresas entram realmente no digital, não é apenas contratar plataformas, pensar em digital, mudarem seu mindset. Isso vinha a passos de tartaruga. A gente já estava até meio boring a gente conversar sobre isso. De repente veio esse vírus, em algumas semanas todo mundo teve que a forceps tocar e se transformar. Realmente usar o digital do jeito que ele tem que ser usado. E óbvio que o mercado digital, as agências digitais e os agentes, eles tiveram a vantagem, porque muitos já tinham esse modelo, né? Várias agências que eu conversei, cara, pra gente, em tese, pouco mudou. Eu já tinha uma equipe enxuta, eu já tinha a maioria dos meus colaboradores trabalhando remoto, tinha gente que trabalhava com empresas da Índia, da China, ou então do interior de São Paulo. Então, este modelo de trabalho remoto, ele já era nativo para as agências. Não era muito nativo para o cliente, né? O cliente às vezes gostava de ter aquele contato one-to-one, né? Sentar, fazer reunião. Então talvez o maior desafio foi criar esse modelo de atendimento para os clientes,
né, que estavam acostumados com esse atendimento mais personalizado e pessoal. E isso eu acho que a gente começou a equilibrar também nessas últimas 3, 4 semanas. E sem dúvida, para mim, neste momento, a agência ela vai reter e vai passar pela crise se tornando parceiro dos seus clientes e não apenas um fornecedor de serviço. Quando conseguir, como disse o Samuel, fazer reuniões quase de coaching pessoal, né? Acalmar o cara, dizer que a crise vai passar, dar soluções, falar da família, mas estar do lado do cara. Ele precisa entender que a agência é mais que um fornecedor, ela é um parceiro nesta crise no dia a dia da agência. Porque tudo gira em cima de confiança, né? Se as pessoas confiarem no seu parceiro, entenderem que ele é fair, que aquele serviço é importante e a coisa vai passar, ele vai fazer tudo o que puder para não rescindir contrato, para não perder a relação que ele tem. E eu até escutei hoje de manhã, eu estava no call com o papo com o Piero Marcondes no meio mensagem, estava falando sobre isso, e o Marcelo deu um case de um cliente dele que nesse momento de crise ele ligou para ele e está começando a implementar todo um projeto de automação de marketing na empresa dele. Aí até o Marcelo, que é amigo do cara e tal, pô, mas espera aí, cara, no meio daqui você quer botar um projeto em pé de automação de marketing? Diz, cara, um projeto desse leva em média 90 dias para estar pronto para rodar. Né? Então eu vou começar agora, quando esse projeto estiver pronto para rodar, redondo, operando, eu sair na frente de um monte de gente que ficou parada, estagnada, apostando no que vai acontecer. Então esses exemplos são interessantes, que a gente pode usar isso como referência para outros clientes. E eu acho que é importante o cliente entender que mesmo na crise ele tem que se manter ativo na mídia, comunicando, conversando com o seu cliente e mantendo uma relação. Se ele não é um cliente que pode fazer e-commerce, que pode vender online, ele precisa manter os seus clientes ativos, informados, com conteúdo, com marketing, para que ele seja lembrado pós-crise. A pior coisa é tu passar lembrado depois da crise, você tem que correr atrás do tempo perdido. Então eu acho que a gente tem um mês de abril aí que vai ser decisor, eu estou otimista em relação à evolução disso ao longo de abril, vamos acompanhar. Essa ideia da fintech, nós vamos trabalhar juntos aqui, vamos tentar trazer algumas soluções para discutir junto e tentar facilitar essa vida, e a Brad segue à disposição de vocês para ajudar onde for necessário. A gente está reformulando um pouquinho os benefícios, até para tentar trazer coisas mais palpáveis, né, para os associados, e acredito que ao longo de abril também vamos ter novidade com um site novo e outras coisas mais que devem acontecer. Tá bom, gente? De minha parte era isso, obrigado, e estou à disposição quando precisarem da gente. Bom, até mais uma pequena, acho que já devem estar incluindo, mas em maio, 5 de maio, teremos eleições na Abrad São Paulo. Né? Eu sou o atual presidente, o Rodrigo está montando uma chapa, ele deve ser o novo presidente da Abrad a partir de maio, então já fiquem atentos que a gente deve ter uma convocação para vocês para início de maio ter as eleições aqui na Abrad São Paulo. Pergunta importante, vai poder votar online, digital? Então, é isso que nós vamos fazer, vai ser assembleia online, e aí eu estou vendo com o Paulo deve ver como é que a gente vai fazer essa assembleia, essa votação online. E eu conto com o voto de vocês. Ótimo, boa campanha. Rodrigo já em campanha eleitoral. Tá bom, gente. Só para dar um tchau também, não vou me estender, porque senão vai tomar muito a agenda de todo mundo. Eu também tenho uma outra call, até nessa linha. Eu estou trabalhando, acho que todo mundo aqui está trabalhando 2 vezes mais do que a gente já vinha trabalhando dobrado, né? Já vinha trabalhando dobrado, agora eu estou trabalhando o dobro. Mas, cara, quando a gente ouve essas declarações da Ludmila, do Samuel, de vocês todos, sobre a importância da associação, cara, isso motiva. Isso é o tesão da coisa, vocês sabem que todo mundo precisa ser liderado, pagar as contas no final do mês, mas motivação é tudo. Show, cara, muito obrigado pela participação de vocês. Reforço, a gente teve uma pesquisa que foi encerrada ontem e a gente vai divulgar nos próximos dias, justamente com o encerramento de contrato, ampliação, para vocês terem uma noção melhor dos seus pares, né, de como é que estão essa questão nos outros associados. São 53 ou 54 associados que responderam,
a gente compartilha nos próximos dias. Todos os conteúdos que a gente está produzindo estão gravados, vão ficar gravados na nossa página do Facebook, da Brad Nacional e da Brad São Paulo. Ou tá numa, ou tá noutra. Show. Muito obrigado pela colaboração e participação de vocês. Beijão para todo mundo. Só complementando o que o Paulo falou da pesquisa, a gente vai distribuir essa que foi mais genérica, mas nossa ideia é disparar, no máximo até segunda-feira, uma pesquisa mais focada na área de mídia, né, para a gente entender um pouquinho os impactos da crise nos contratos de mídia e nas agências que trabalham especificamente com mídia. Então, entender um pouquinho o cenário, o tipo de serviço que foi mais impactado, o tipo de contrato, que no geral até foi bom o cenário, mas talvez em algum segmento de atuação das agências tenha tido um impacto maior. E como a mídia é uma área importante do mercado digital, a gente deve disparar uma pesquisinha focada em mídia. Segunda-feira vocês devem estar recebendo isso. Na pesquisa que rodou agora, é uma informação que provavelmente a gente não vai publicar, porque é mais... A gente perguntou o que a Brad pode fazer mais o associado aí nesse momento. O que foi muito recorrente é que a Brad deveria estar atuando de alguma forma mais firme junto ao governo para tentar descolar aí alguns benefícios, concessão de desconto em impostos, esse tipo de coisa. E a gente já tem feito isso, a gente assinou aí uma notificação, o presidente maluquinho lá para os ministros, uma solicitação para revisarem aí os nossos impostos, segmento, e a gente assinou com mais outras 5 ou 6 entidades para ter mais força. Então, a gente tem feito isso, está atento e vamos seguir ali as respostas, né? Vamos tentar atender as orientações que os associados nos passaram. A validar aqui, é só para dividir com vocês uma coisa que a gente está fazendo na app, aqui no interior inteiro. A gente vai lançar uma campanha com todos os veículos, Globo, Band, rádio, digital. É uma campanha de fomento, de cultura mesmo, né, de motivação para mercado. Ela está sendo construída agora. Então, a gente fez isso via app. Existem movimentos parecidos como esse, mas depois eu vou dividir contigo, Paulo, Daltro e Rodrigo, para ver se a gente consegue, de alguma forma, espelhar isso para digital. De repente, pegar todos os veículos digitais e criar uma campanha de construção de autoestima, sabe? Da importância de olhar para o mercado, da importância de retomar, da importância de anunciar, de contar com a tua agência parceira. Então, assim que a gente andar com essa campanha, eu vou dividir com vocês, a gente pode pensar em derivar ela para algo, quem sabe, maior, tá bom? Obrigado, perfeito. E com vocês aí depois. Então, de agradecer a todos aí. Nessa nossa call de hoje, nosso meeting já vai gerar outras 2 ou 3 reuniões paralelas aí para a gente poder conversar sobre alguns assuntos. Vamos falar com vocês. Contem com a Brad, tá? Você tem contato meu, da Letícia, do Paulo, da Daltro aí, que precisa de ideias ou perguntar à disposição. Eu tenho quadro integral para a Brad, tá? Nesse período, inclusive. Então, eu tenho que agradecer. Esse vídeo, a gente vai dar uma editada nele e acredito que até a semana que vem ele esteja disponível para vocês e para os associados, tá? E espero que, com os depoimentos de vocês, que foram fantásticos, a gente consiga ajudar cada vez mais no mercado digital, tá bom? Valeu, gente. Abração. Obrigado, gente. Bom dia para todos. Tchau, obrigada. Bom dia. Tchau, pessoal.